Meus irmãos, a vitória é nossa. Com Cristo é vencerou. Missões é a chama. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor Jesus, para juntos louvarmos, exaltarmos e para engrandecermos o nome do Senhor. Hoje é o culto da palavra, culto de edificação espiritual, a qual nós aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 30. Glória a Deus. Lucas 10, versículo de número 30. Uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite. Diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, não seria muita dificuldade explicar esta palavra, visto que os irmãos já conhecem muito bem a parábola do bom samaritano. Quando nós observamos aqui, nós podemos ver que Jesus vai estar sendo interrogado por doutores da lei, por pessoas que o questionam, e ele então começa a contar essa parábola. A parábola é uma história com vários sinais de evidência. Pode ser uma história dando uma indireta para alguém, ou pode ser algo que aconteceu e ele não quer dizer ao certo às pessoas, então faz uma simulação da história. Quando nós olhamos para Jesus aqui, Jesus vai contar a história do bom samaritano, simplesmente mostrando que ele é aquele que, desacreditado pelos homens, desacreditado pelos doutores da lei, ele vem, mesmo desacreditado, e faz aquilo que era para o ser humano fazer: ajudar alguém que estava caído em meio ao caminho. Quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos observar que o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e quando ele vai descendo ladeira abaixo, ele cai nas mãos dos salteadores, os quais despojam ele, espanca ele e deixa ele meio morto. Observe que Jesus faz questão de frisar o termo meio morto, porque os salteadores sabiam que aquele homem não estava morto, e sim ele estava meio morto, porque na verdade esse é o prazer do inimigo: sempre pegar as suas vítimas e despojar aquilo que elas têm, saquear aquilo que elas têm, roubar a identidade que elas têm e deixar elas meio mortas. Quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos analisar que desde o início, Satanás sempre foi astuto, Satanás sempre foi aquele que sempre vai criar uma história por trás da verdade, para tentar iludir as pessoas, para tentar ludibriar as pessoas com uma meia verdade, ou com um pouco de mentira, ou simplesmente com um pouco de uma história à parte, fracassando ou tentando fazer fracassar a história verdadeira. Quando nós vamos para Gênesis 3, nós podemos observar que Adão e Eva viviam muito bem. A Bíblia vai nos dizer, irmãos amados, que Adão e Eva estavam tranquilos no paraíso. Adão fazendo as suas obrigações, mas a Bíblia vai nos dizer, do versículo 3 ao versículo 6, que de repente a serpente começa a conversar com Eva. A serpente começa então, pela astúcia que ela tinha, ela começa a dar ideias para Eva, e Eva começa então a ouvir as histórias que a serpente tinha, ou que Satanás, usando a serpente, poderia então iluminar a mente de Eva. Observe que Eva vai ter uma ideia à parte do que a ideia que Deus havia dado para ela. Deus havia dito para Adão e também para Eva que eles poderiam comer de todas as árvores que havia no jardim, apenas
aquela árvore que existia no meio do jardim: dessa árvore vocês não comerão, porque essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Observe que a árvore foi colocada simplesmente no meio. Todos os dias Eva poderia passar por ali, nada de tentação, nada de anormal, até o dia que a serpente decidiu mostrar para Eva. E quando Eva decidiu ouvir a serpente, a mente de Eva teve um entendimento à parte, teve um entendimento extra. Ela começou a observar que aquela árvore era boa para se comer, aquele fruto aparentemente era bom, porque é isso que o ilusionista faz, é isso que Satanás ele faz. Ele pega aquilo que você costumava dizer não, ele pega aquilo que você costumava não gostar e coloca um certo capricho, e através de uma falsa ideologia, ele cria na sua mente a vontade, o desejo de começar a gostar daquilo. A Bíblia vai nos dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que cada um é atraído quando engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, a atração vem, o diabo vai começar a fermentar na nossa mente, nós vamos começar então a sentir vontade de fazer aquilo que outrora não fazíamos, e aí então Satanás começa a alimentar essa vontade, criando em você, criando no ser humano um desejo desenfreado por aquela situação. Então a pessoa vai descendo ladeira abaixo, sem que ela consiga entender que ela está caminhando no caminho da perdição. Quando nós olhamos para aqui, irmãos, nós vamos ver que o intuito do diabo sempre foi iludir o ser humano e mostrar que Deus estava errado naquilo que Deus sempre mostrou que estava certo. Então o plano de fundo de Satanás sempre foi tirar você do foco. Eu costumo dizer que quando a igreja perde o foco, o diabo ganha o seu objetivo, porque o objetivo do diabo o que é? Desfocar a igreja. Quando nós perdemos o foco, nós perdemos a vontade. Quando nós perdemos o foco, nós perdemos a determinação. Quando nós perdemos a determinação, nós perdemos a vontade, a sede, a gana, a disposição. Então ficamos à mercê de qualquer situação. Daí então vem aquela situação, como nós lemos aqui, um cristão ou um cristianismo no meio morto, alguém que aparentemente está respirando, alguém que aparentemente o coração está pulsando, mas não tem mais fome, não tem mais desejo, não consegue mais resistir, não consegue mais sentir os estímulos, não consegue mais caminhar por si próprio. Aí então, irmãos amados, ela é obrigada a ser alimentada pelos outros, a ser carregada pelos outros, a ser instruída pelos outros, a ser guiada pelos outros. E é isso que o diabo quer. E no longo da história nós vamos ver que o diabo sempre trabalhou para isso, para fazer com que a igreja esteja sempre fora do foco, sempre buscando um atalho à parte daquilo que Deus preparou para ela. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, nós não veremos o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus chama o povo, Deus sempre vai nos mostrar que se nós obedecermos e ouvirmos Ele, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Quando nós passamos a crer nas promessas do Senhor e passamos a não dar ouvido para falsas palavras, nem falsas ideologias, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando Satanás conseguiu iludir a Eva, nós começamos a ver que o ser humano começou a ir de bancarrota, o ser humano começou a perder, começando do paraíso que perdeu, da intimidade com Deus que perdeu, começando a perder a vida eterna que já tinha logo ali, agora tiveram que esperar pelo sangue de Cristo, para que pudesse ter acesso de novo à vida eterna. Nós fomos somente perdendo, porque Satanás conseguiu ganhar aquela peleja. Quando nós vamos para o Êxodo, nós vamos ver que mais uma vez, Satanás tenta aprisionar o povo de Deus, Satanás tenta travar, prender o povo de Deus, simplesmente numa estratégia de iludir o povo, com falso crescimento, com falso amadurecimento. A Bíblia diz que o povo negociava na terra, o povo prosperava, o povo avançava, e de repente Satanás criou uma estratégia, iluminou o coração de Faraó, dizendo para Faraó: olha, vocês precisam apertar a situação sobre aquele povo. O povo que agora lutava pelo dinheiro, pelas suas finanças, o povo começa a ser oprimido. E de repente, quando chegamos em Êxodo capítulo de número 12, nós podemos observar então que Satanás,
vai então, irmãos amados, aprisionar o povo, e Deus agora vai criar uma estratégia para que pudesse então separar o seu povo, tirar o seu povo das garras de Faraó. A Bíblia diz então que Deus vai falar para Moisés: Moisés, prepara o meu povo, prepara eles, capacita eles, para que a partir de hoje nós possamos celebrar a Páscoa. Em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 26 e 27, o povo de Israel que ali estava, sob a opressão de Faraó, eles precisavam agora preparar a Páscoa do Senhor. A Páscoa simbolizaria para aquele povo uma nova época, uma nova era, simbolizava agora uma mudança. Deixariam de ser escravos do Egito, deixariam de ser escravos de Faraó e começariam agora a viver, dependendo de Deus, uma vida livre. Então Páscoa simbolizaria para aquele povo a liberdade. A Bíblia nos diz então que Deus fala para Moisés: Moisés, prepara o meu povo, que eles possam comer, eles possam se preparar, porque depois da festa de Páscoa eles vão estar livres. Então, desde lá até Jesus, a comemoração de Páscoa sempre foi a libertação das garras de Faraó, a libertação do povo de Deus do Egito. Quando nós vamos então entender que Jesus vai então entregar a sua vida, Marcos capítulo 15, versículo 42, Jesus vai entregar a sua vida por amor a nós. Jesus está simplesmente no dia de Páscoa, no dia que era para sacrificar o cordeiro, no dia que era para comer ervas amargas. Jesus então vai entregar o seu corpo, para que agora não mais apenas simbolizasse a libertação, mas agora também simbolizasse a salvação de todo aquele que nele crê. Observe, irmãos, eu vou entrar na mensagem, você vai entender por que eu estou cortando desde lá de Gênesis, porque o diabo sempre tentou iludir a humanidade, mostrando para o ser humano um falso caminho. Observe que, irmãos amados, Jesus veio então e mostrou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio dizendo que Ele é a salvação, Ele é a porta, Ele é a luz. Jesus vai mostrar que somente Ele, por Ele, para Ele é que está a salvação. Quando nós vamos então, irmãos amados, observar, Satanás está observando toda essa glória, todo esse avanço da igreja. Nós podemos ver que daí então a igreja desfruta de bons momentos. O Espírito Santo desceu, o fogo pegou, pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, e o nome do Senhor foi sendo cada vez com mais intensidade glorificado. Aí Satanás observa, e como o maior ilusionista da história, ele vai criar agora uma falsa história, dizendo que nada, isso não é verdade. A Páscoa deve ser representada pelo um coelho e pelo seu ovo, porque fazendo assim, as crianças iam chegar na barra da saia da mãe: mamãe, um ovinho de chocolate para mim. Papai, um ovinho de chocolate, tem brinquedo que eu gosto. E assim ele conseguiria quebrar a verdadeira intenção do simbolismo da Páscoa. Observe que quando Deus instituiu a Páscoa em Êxodo 12, Deus vai falar para Moisés: Moisés, avisa para o meu povo que isso tem que ser por estatuto perpétuo. Toda vez quando chegar a Páscoa, vocês vão se recuar, vão parar para se lembrar que um dia eram escravos, que um dia estavam sob o domínio das trevas, mas que agora você vive sob o domínio da luz. Agora vocês são libertos, agora nós vivemos pelo novo e pelo vivo caminho. Nós fomos comprados pelo alto preço. Não vivemos mais pelas garras e pelo domínio das trevas, mas pela resplandecente estrela da manhã. Nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Cristo. Não somos mais presos, não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos comprados por um tão grande preço e precisamos desfrutar dessa liberdade. Precisamos todos os dias dizer como aquele louvor da harpa: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e ficarás surpreso de quanto Deus já fez sobre a tua vida. Meu irmão, se eu pudesse, se eu quisesse parar aqui, me atentar apenas no cumprimento das promessas de Deus, nos milagres que Deus fez sobre a minha vida, certamente um culto seria pouco, certamente uma hora de mensagem seria pouco. O que eu posso dizer é como o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Aleluia.
Só tenho que agradecer, irmãos, como cantou aqui a missionária Diene. Somente ser grato a Deus, e mesmo assim não é o suficiente. Nós podemos ver então que o inimigo vai tentar criar uma falsa história e colocar na mente das pessoas que aquilo é a verdade. E aí muitos vão se perdendo por esse caminho. E o verdadeiro simbolismo da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, agora vai perdendo o seu valor. O verdadeiro sentido vai perdendo a sua raiz. E quando começa a perder a sua raiz, começa a perder aquela ênfase. Eu me lembro que quando eu era criança, irmãos, até quem não era crente, quem não era cristão, não bebia na época de Páscoa. Até quem não frequentava a igreja, entrava num período chamado Quaresma, que era 40 dias, comendo peixe, frango. Quando chegava o final, irmãos amados, a pessoa já estava até amarela, porque ela seguia fielmente aquilo ali. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo o temor. Porque na verdade, irmãos, o temor vai se perdendo quando nós vamos deixando os nossos costumes de lado, quando nós vamos deixando a nossa verdadeira identidade, e nós vamos deixando de ser quem verdadeiramente somos, e começamos então a aceitar uma falsa identidade daqueles que vão chegando. Uns vão chegando de coração, uns de boa mente, outros mal intencionados, e com isso vai se fragmentando a essência da história. Vamos esquecendo o que Cristo fez nas nossas vidas, vamos esquecendo a morte dele, vamos esquecendo o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. O que é a Páscoa para nós, irmãos? Simboliza a salvação dos nossos pecados. Foi pela Páscoa que ele morreu, mas para que eu e você tivéssemos vida. Aí, não satisfeito, o inimigo então observa que o Natal também simboliza o nascimento de Jesus. Aí ele cria uma nova estratégia. Não é nascimento de Jesus. É o vovô Noel, ou o papai Noel. Aí enfeitamos a casa, aí mandamos o filho botar a meia debaixo da cama, escrever um pedido, e fazer isso, e fazer aquilo, e fica todo aquele ritual. Pastor, errado eu comprar um presente e dar para o meu filho? Pastor, errado eu comemorar o Natal? Desde que nós estejamos fazendo da maneira certa, não tem. Uma vez chegaram para mim e falaram: você está estragando a alegria do seu filho, dizendo para ele que o Natal não é do Papai Noel. Eu falei: eu não vou ensinar mentira para ele, porque a Bíblia que eu leio diz que quando eu minto, eu me torno filho do diabo. Eu não sou filho do cão não, filho. Não sou não, meu irmão. Se você quiser mentir para o seu filho, mente. E para você mesmo, porque, irmão, se eu pudesse ver o gordinho descendo pela chaminé, ou pulando a janela de casa e deixando o presente, beleza, mas é o próprio pai, a própria mãe que mente para ele mesmo, mente para o filho, falando: não, meu filho, Papai Noel veio, você viu, o presente está ali. Aí ensinando a criança da maneira errada. A criança cresce sem espiritualidade, sem essência, sem conhecer a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Cristo. Foi aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. A criança já começa a crescer incrédula, porque não sabe, acredita que foi pelo Papai Noel. E aí, irmãos amados, o maior mentiroso da história, o maior ilusionista da história, começa a ganhar território mesmo dentro da igreja, porque quando nós nos calamos, o mal avança, o mal começa a agredir, e nós começamos a ficar acuado. E quer saber de uma coisa? Triste é daqueles que vivem acuado, porque está cada vez com medo. Mas a Bíblia me ensina, irmãos, que enquanto Israel estava recuado, enquanto Saul estava recuado, a Bíblia diz que Davi apressou-se para cima do gigante. Sabe por quê? Porque aquele que vai em nome do Senhor, ele não recua, ele avança. Ele sabe que por maior que seja o inimigo, por mais aparente força que o inimigo tenha, por mais imbatível que ele aparente ser, ele não é maior do que o meu Deus, o meu Rei e o meu Senhor. Jamais o inimigo vai ganhar uma batalha para o nosso Deus. Nós só precisamos viver a história verdadeira, crer no Senhor verdadeiro, porque o meu Deus não é Papai Noel, o meu Deus não é um coelho, o meu Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele peleja por mim, e Ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá.
Irmãos, nós precisamos viver a verdade da história, porque quando nós não conhecemos a história, quando nós não conhecemos a verdade, o diabo cria um plano de fundo, ilude você, e você fica a mercê da falsa história criada pelo maior ilusionista da história. Já viu aquele crente que ele não sabe o que faz, e ele acha, não, mas eu acho que não tem problema, não, mas eu acho, e o problema de eu achar, que eu me perco. Tem uma música de uma cantora, me falha agora o nome dela, mas ela diz assim, ó, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Porque as pessoas falam, tem nada a ver, não, isso é normal. Ela diz que coisa que faz crente se dar mal, porque às vezes nós começamos a viver um nada a ver, mesmo conhecendo a história da palavra de Deus, mesmo sabendo o que a Bíblia diz, nós começamos a buscar um meio para satisfazer aqueles que estão ao nosso redor, para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer os nossos pensamentos, se esquecendo que a maior satisfação do ser humano está em viver a palavra de Deus. Maior, irmãos, pode ter certeza disso. Não adianta a gente tentar ficar se enganando aqui, irmãos. O ser humano, quando ele quer viver pelos seus próprios desejos, ele simplesmente se perde. Eu vi outro dia o pastor Uziel Gomes, ele falando que foi tomar café numa padaria, e o dono da padaria chegou assim para ele e falou, pastor Uziel, o senhor aqui? Ele falou, sim, pois não. E tirou uma foto com ele e falou, não, eu sou dono dessa padaria aqui, e tinha alguns outros estabelecimentos. E aí ele falou bem assim para o pastor Uziel, eu posso tomar café com o senhor? E tomaram café juntos. Aí depois o pastor Uziel falou, não, eu quero orar pelo seu estabelecimento para que Deus te abençoe. Ele falou, não, não quero não, eu quero que o senhor faça uma oração de conversão, que eu estou me convertendo agora. E aí ele diz que aquele homem contou para ele que mesmo tendo todo o dinheiro que tinha, um homem bastado, bem rico, falou para ele, pastor Ziel, eu achei que a riqueza me traria felicidade. Pelo contrário, a riqueza me deixou muito mais pobre ainda. Eu descobri em Jesus que a maior riqueza é tê-lo no meu coração. Então, irmãos, nós precisamos correr atrás do dinheiro para pagar as despesas das nossas casas, dos nossos filhos, enfim, as despesas que nós temos, mas nós não podemos ser escravo do dinheiro. O dinheiro, você pode ter certeza, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Todas as vezes que o dinheiro encontra o caminho do teu coração, você vai viver uma vida de bancarrota, você vai viver a vida desse homem que começou e foi descendo, até cair nas mãos dos salteadores. Então prospere, cresça, avance, mas sempre com a certeza que o seu coração é do Senhor, e que você está dominando o dinheiro, e não ele te dominando. Quando nós olhamos aqui, irmãos amados, ao decorrer da história, houve um período de silêncio. Depois de todo o avivamento que a igreja desfrutou no primeiro século, a Bíblia vai nos dizer então que dá um pause, a gente não tem mais ao certo o decorrer da história o que é que aconteceu. Mas a Bíblia nos diz que no século XV, de repente, a igreja católica dominou. E, mais precisamente no ano de 1517, a Bíblia vai dizer que um monge jovem está lendo a Bíblia na luz de velas. E ele então vai ler Romanos capítulo 1. Chega no versículo 17, ele para. E ele vê que o justo viverá pela fé. Ele volta, lê de novo, que o justo viverá pela fé. Ele para, volta de novo, e o justo viverá pela fé. Ele pregava e ensinava, sendo um padre católico, que as indulgências pagas à igreja católica, seria simplesmente para absolver aqueles que estavam mortos. Ou seja, se eu tenho um parente que morreu, eu teria que pagar uma indulgência, uma oferta, um dinheiro,
para que a pessoa que morreu saísse do purgatório e fosse para o paraíso. E ele pregava isso, ensinava isso, e de repente ele observa e fala: peraí, não é pela indulgência? Não é pagando? Não, é pela fé. Aí ele vai então começar a lutar contra isso, porque ele entende que ele estava vivendo errado e ensinando errado. E aí então nós vamos observar que Martinho Lutero, ele vai escrever 95 teses, vai colocar na porta da Catedral de Wittenberg, mostrando que as pessoas não deveriam mais viver pagando indulgências, mas sim crendo apenas na palavra de Deus, e sim aceitando ao Senhor Jesus. Então, irmãos amados, ele começa a trabalhar para que a Bíblia agora não fosse apenas escrita em latim, uma folha apenas para o dia de culto. Ele apenas começa a trabalhar agora para transformar, para traduzir a Bíblia para o alemão, para a língua deles, para que eles pudessem então, irmãos amados, ler a própria palavra de Deus e entender. E aí então a biografia de Martinho Lutero vai dizer que houve uma confusão, e no dia 31 de outubro Martinho Lutero vai fixar essas 95 teses, causando uma revolução na Alemanha, fazendo com que o povo agora pudesse ser livre da opressão e da cegueira espiritual. Aí quando então a igreja começa a retomar os seus passos, o diabo vem e cria uma nova história. O dia 31 de outubro, amanhã, não é reforma protestante coisa nenhuma. É o dia do Halloween, é o dia das bruxas, é o dia de botar melancia na porta de casa, é dia de botar chapeuzinho, é dia de fazer isso, e aí cria toda aquela camuflagem, para que os pais possam enfeitar os seus filhos, como se aquilo fosse a maior naturalidade. Não, aquele dia, o dia 31 de outubro, foi o dia que o Evangelho foi novamente impulsionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos aqui comemorar dia da bruxa, coisa nenhuma. Nós vamos comemorar a restauração, o dia que o Espírito Santo impulsionou o coração de um jovem chamado Martinho Lutero, escreveu 95 teses, e o Evangelho novamente começou a ser impulsionado sobre a face da terra. O inimigo pode até tentar cegar, ele pode até tentar ludibriar, mas jamais ele vai conseguir ofuscar a igreja do Senhor. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá alguém a qual o Espírito Santo vai levantar para pregoar a verdade, para ensinar a verdade, para levar a verdade aos corações contritos e quebrantados. O Espírito Santo sempre há de levantar alguém necessitado sobre a face da terra. Irmãos, enquanto a igreja está aqui às vezes dispersa, enquanto tem muitos cristãos talvez desapercebidos, a bruxaria está comendo solta, sacrifício está sendo feito, eles estão aproveitando toda a situação no escondido, no calado, porque assim que o diabo faz, enquanto ele ludibria a igreja, enquanto ele engana os irmãos, enquanto a igreja se distrai, ele vai aquecendo e vai trabalhando nas escondidas. Irmãos amados, nós não podemos nos calar, é noite de nós orarmos, clamarmos ao Senhor. Nós não vamos deixar cair no esquecimento a palavra de Deus. Hoje, irmãos amados, a partir da meia-noite é o dia que nós vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela reforma protestante, obrigado porque mais uma vez a tua luz acendeu como farol e iluminou até chegar ao meu coração. Aleluias. Irmãos, o inimigo sempre vai trabalhar para tentar mudar a veracidade da história. Você acha que ele parou? De lá para cá, o diabo vem trabalhando dentro dos corações das pessoas, para que elas não acreditem na Bíblia, para que elas não acreditem na igreja, para que elas não acreditem no sangue de Cristo, para que elas não acreditem no retorno de Cristo, nem no arrebatamento da igreja. Com tudo isso, nós vamos ficando desapercebidos e vamos começando a perder aquela essência, aquela vontade de buscar. Irmãos, quando nós paramos para ler Mateus capítulo 25 e paramos para analisar bem aquela história, é de assustar o coração. Nós vamos ver 10 virgens, todas as 10 eram virgens, todas elas, a totalidade, todas elas tinham lamparina, todas elas estavam ali ao encontro do
do noivo, ou esperando o noivo chegar, todas as 10, mas a Bíblia diz que as loucas, simplesmente elas não se prepararam, não deixaram azeite de reserva, elas estavam simplesmente esperando que aquele momento seria, e se passasse dali, ela daria um jeito, não se prepararam. Mas a Bíblia diz, irmãos amados, que mesmo as que se prepararam, também adormeceram, ou seja, houve um tempo de tamanha intensidade de cansaço e trevas, que todas elas dormiam, mas quando houve o despertar, quando ouviu-se uma voz, aí vem o noivo, aquelas que estavam preparadas, foi quem subiu. Pastor, não entendi. Se resumindo aqui, é uma igreja, metade vai, e metade fica. Irmãos, é assustador saber que alguém está se preparando, se purificando, porque virgindade aqui não está falando da questão da sexualidade, mas sim da pureza por completa. Quando nós vamos observar uma igreja virgem, uma igreja pura, é uma igreja que tem se sacrificado para manter íntegra, para o encontro com o seu noivo. Nós olhamos aqui, a igreja está preparada, a igreja está buscando, está esperando, mas de repente não tem azeite de reserva. Aí vem o noivo. Ah, Senhor, não tenho azeite, não jejuo mais, não oro mais, não leio mais, o cansaço está me dominando de tal ponto, que eu não consigo mais ter força para buscar a Deus. Jesus vai dizer, se quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós às vezes saímos para pregar por aí, não pregamos muito fora, mas infelizmente por onde nós passamos, nós temos visto uma igreja adormecida. De 10 irmãos, 1 ou 2 estão preocupados em ler. Você vê o irmão aceso, tenso, vê o irmão buscando ali, chorando, se quebrantando. Na maioria das vezes estão dispersos, desanimados, cabisbaixo, frustrados, como se o Cristo que elas estivessem esperando não fosse voltar. Irmãos, mas quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o que Cristo pediu para que fosse uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que busca, uma igreja adornada, ataviada para encontrar-se com o seu noivo. Nós precisamos despertar, porque o diabo está iludindo até mesmo as igrejas, até mesmo o povo de Deus está sendo iludido pelos falsos ardis do inimigo. Irmãos, mas nessa noite Deus me deu uma palavra para dizer, é hora de despertarmos do sono, é hora de despertarmos do sono. Nós não vamos viver o evangelho meio morto, não vamos viver o evangelho caído, não vamos viver um evangelho frustrado, não vamos viver um evangelho de decepção, de frustração. Nós vamos viver o evangelho vivo. Nós vamos entregar não somente o nosso corpo, mas a nossa alma para o Senhor. O meu coração será um coração quebrantado. A minha vida na casa de Deus vai ser uma vida íntegra, vai ser uma vida de entrega total. Eu não vou me entregar por parcialidade, sem reservas, sem limite. Eu não vou viver apenas com água nos meus tornozelos, mas eu vou até o final, para que o Espírito Santo possa me levar de um lado para o outro, porque estas águas sararão a minha vida e a minha alma. Irmãos, nós precisamos despertar, porque enquanto nós estamos sentindo o impacto e tirando o pé do acelerador, o diabo está massacrando a igreja, o diabo está oprimindo a igreja, de tal ponto que a nossa esperança não é mais aquela que se não vê, mas apenas aquela que se vê. Pastor, mas será que o senhor não está exagerando muito, não? Nós cremos que Deus tem cuidado das nossas vidas, nós cremos que Deus tem cuidado da nossa saúde, porque se eu creio que Deus tem cuidado da minha saúde, eu não vou me preocupar com a enfermidade. Se eu creio que Deus está guardando a minha vida, eu não vou me preocupar com os temores da meia-noite. Se eu creio que Deus tem guardado o meu casamento, eu não vou me preocupar com infidelidade, porque eu serei fiel e eu creio que Deus vai guardar a minha família. Eu preciso viver uma vida simplesmente lançada aos pés do Senhor. Quando nós olhamos para Maria e Marta,
nós vamos ver que Jesus falou para Marta que Maria estava fazendo a coisa certa. Qual que era, pastor? Simplesmente aos pés do Senhor. De nada vale a nossa servidão. De nada vale eu, como um pastor, um ministro do Evangelho, correr para lá, correr para cá, ir para lá, vir para cá. Se eu não tiver um tempo aos pés do Mestre, para sentar e desfrutar da presença do Senhor. Nós estamos tão preocupados com as coisas, com as solicitudes da vida, que nós não descansamos mais aos pés do Mestre. Um dia o pastor Benigno falou comigo: meu filho, você ora por você? Eu falei: pastor, eu oro. Ele falou: não, você tem que dedicar um tempo seu e Deus. Nós precisamos interceder pelos filhos, pelos parentes, pelos enfermos, pelos órfãos, pelas viúvas, necessitados, políticos, isso. Precisamos interceder por tudo. Mas precisamos tirar um momento, só eu e Deus, aos pés do Mestre, para que as suas forças possam ser renovadas, restauradas. Tire um tempo para você e o noivo, para você e Jesus. Nós não podemos viver tão carregado de tarefas, de preocupações, de contas, de coisas, que isso tudo está nos sufocando tanto, que estamos vivendo no Evangelho, mas estamos meio morto. Estamos com aparência de vivo, mas meio morto. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia vai nos dizer no texto inicial que nós lemos, que quando ele estava meio morto, de repente veio um samaritano, restaurou as suas feridas, e levou-o para uma estalagem, e ele foi curado. Eu encerro essa mensagem dizendo que nesta noite, o bom samaritano veio para curar as suas feridas, para lavar a sua alma, para restaurar as tuas forças, para te dar uma nova vida e uma nova oportunidade. Você não vai sair daqui meio morto, você não vai sair daqui sem forças, não vai sair daqui desanimado, não vai sair daqui, irmãos amados, cabisbaixo. Você vai sair daqui restaurado pelo poder, pela força, pela unção do óleo, por aquele que é o bom samaritano, aquele que vai parar, vai dedicar tempo a você, para ver você de pé, para ver você restaurado. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ficar à mercê da história, você vai vencer, você vai conseguir chegar lá, e o Senhor vai te ajudar. E nessa noite, o bom samaritano veio para curar as nossas feridas e nos direcionar para viver pela verdade da história. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.